Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 8. Apenas o verso 2 nós vamos estar lendo. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus, a Ti queremos te louvar, te engrandecer, entregar nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Declarar, Senhor, que nós somos vaso em Tuas mãos, que a excelência são os tesouros que vêm de Ti, que são do alto. Deus, que Tu possas nos usar de forma que Seu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus. Podem assentar, por favor. Ela reclamou que eu não deixei ela cumprimentar a igreja, por favor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bem, irmãos, aqui nós temos um texto de Deuteronômio, capítulo de número 8. Como eu já disse, eu estava na aula, no seminário, na segunda-feira à noite, e o pastor estava ministrando a aula, e ele pediu para que lêssemos uma referência em Deuteronômio. Mas quando eu abri Deuteronômio, e Deus, ele procurando a referência que ele tinha pedido, e eu passei os meus olhos por cima deste capítulo, e eu vi, e Deus falou comigo, começou a ministrar meu coração, porque eu já vinha pedindo desde domingo à noite, eu já vinha pedindo a Deus uma palavra que pudesse trazer, ministrar para as famílias nesta noite. E Deus, ele me deu essa passagem, qual que eu já tinha passado por ela, eu já tinha até anotado alguma coisa em cima em minha Bíblia. E o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração é certo, lugar de revelar o que há no coração. Este é o tema que Deus colocou no nosso coração para estarmos ministrando aqui esta noite. Deserto, lugar de revelar o que há no coração. O povo está reunidos aqui e eles estão ouvindo as suas últimas instruções antes deles entrarem, antes deles passarem o Jordão para possuir a terra. E a Bíblia diz aqui no texto que foi lido, que Deus, ele tinha feito eles caminhar por 40 anos por aquele lugar, porque Deus, ele queria ver o que realmente tinha dentro do coração deles. E nós vamos estudar juntos, vamos pesquisar alguma coisa, vamos estudar por esses dias, e nós descobrimos o significado dessa palavra deserto. Para nós falarmos de deserto, nós precisamos saber o que é o deserto. E o texto aqui, no original, no hebraico, diz que é torru, é T-O-H-U, torru, que significa caos, terra árida, improdutiva, terra estéril, um lugar seco, um lugar sem vida. Por aí tem vários significados esse termo torru. E eu comecei a perguntar: Deus, mas por quê que Tu nos levas para estes lugares? Levou o povo para provar Ele neste lugar. E Deus, aí começou a ministrar em meu coração que hoje, nos dias de hoje, isto continua acontecendo. De repente, eu não vou estar andando por um lugar onde tem só areia, onde só tem cacto, onde não tem água, não tem nada. Fisicamente falando, não. Mas de repente eu estou vivendo um momento em minha família que eu estou passando por esse deserto. Mas que deserto é esse? De repente o deserto que eu estou passando com a minha família é o deserto do caos, onde eu olho em tudo em volta, existe o caos. E esse caos é o mesmo caos lá de Gênesis 1, 2, que diz, 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava, ou ele flutuava, ou ele estava sobre aquela situação. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. De repente você entrou aqui em caos, dizendo: Senhor, olha, eu estou indo lá hoje na tua casa, mas só tu sabes o meu coração, só tu sabes como é que está a minha casa, o caos que encontra a minha família. Eu quero dizer para você que esta noite, pela autoridade do Espírito de Deus, Ele está se movendo, Ele está no controle desse deserto. Ele não te colocou para morrer, Ele te colocou para te provar, para ver o que tinha dentro do seu coração. Deus, Ele não faz nada por um acaso. Deus, Ele não faz por fazer. Eu faço por fazer, você faz por fazer. Mas tudo que Deus faz, a banda tocou, há um porquê. Tem um porquê dele fazer todas as coisas. Nós olhamos e dizemos: Senhor, mas o que está acontecendo? Olhamos e não sai nada, o lugar é seco. Olhamos e dizemos: olha, mas o lugar é improdutivo, não tem água. Eu olho, só tem areia, só tem nada. Mas o Espírito de Deus, Ele está pairando e controlando todas as coisas. Aleluia. 4 coisas, pelo menos, que o Espírito Santo deu para eu e a minha esposa. Pelo menos 4 coisas. Lógico que tem várias, inúmeras. Pelo menos 4 coisas que precisam, que Deus precisa e Ele quer ver em meio ao deserto. Quando Ele me leva para o deserto, Ele está me levando para Ele ver pelo menos 4 coisas. E nós vamos continuar a ministração. Estudando essa passagem do livro de Deuteronômio, que fala que eram as últimas palavras de Moisés, que revelavam ao povo, lembrava ao povo tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele. Deus trouxe à nossa memória, Deus trouxe à nossa palavra, à nossa mente, uma coisa que eu acredito que não falta no coração de ninguém. Se existe uma coisa que está no coração do ser humano e é impossível nós corrermos disso, são as lembranças. Passe o que passar, viva você o que você viver, as lembranças daquilo que você passou está no seu coração. Quando Moisés começa a falar aqui com o povo, ele fala: lembra-te daqueles 40 dias que vocês passaram no deserto. Lembre-se que os pés de vocês não incharam. Quem caminha muito, quem anda muito, como aquele povo andou, poderia ter tido os pés inchados, os pés machucados pelo calor, poderia ter sentido sede, fome, mas Deus estava com aquele povo. E Deus começa a trazer a memória e a lembrar daquele povo: lembra-te que os teus pés não incharam, as tuas vestes não rasgaram, os teus sapatos não ficaram furados, eles caminharam. E agora Deus estava lembrando de tudo aquilo que tinha feito por aquele povo. E aí Deus nos traz a primeira coisa que Ele quer ver no nosso coração, em meio às lutas, em meio ao deserto. E a primeira coisa que Deus quer ver nos nossos corações é a gratidão. Porque às vezes Deus faz tanta coisa por nós, como fez tanta coisa por aquele povo. E o que Ele espera de nós? Deus, de repente, Ele não está fazendo para dizer assim: olha, eu vou fazer, mas em troca disso, você vai fazer isso. Não. Deus faz porque Ele nos ama. Deus faz porque Ele tem um carinho por nós, um amor por nós. Não existe nada nesse mundo que eu faça ou que você faça que vai fazer o Senhor te amar mais ou menos. Simplesmente o Senhor te ama. E quando eu lembro de gratidão, Deus me leva lá a passagem daquele cego, o cego Bartimeu. Essa passagem diz que aquele cego estava pelo caminho mendigando. A capa que aquele cego usava representava uma liberdade que ele tinha para estar ali, pedindo esmolas. O governo dava aquela capa para que todos vissem que ele podia estar ali, pedindo esmolas.
E é interessante que aquele cego, a palavra de Deus não diz que aquele cego era cego de nascença, como diz que o outro era. A palavra de Deus não diz que aquele cego era cego desde que nasceu, não. Apenas diz que ele era cego. E o que eu posso entender por isso? Que eu acredito que em algum determinado momento aquele homem viu alguma coisa. De repente, no começo da vida dele, ele viu. Ele sabia por onde ele estava andando, por onde ele estava pisando. Ele via alguma coisa. E de repente aquele homem se encontra ali, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. Ele não via nada, mas em meio ao deserto existia uma coisa que ele podia fazer: era clamar. Os seus olhos não viram Jesus passar. Se ele tentasse levantar naquele momento e tentasse seguir a multidão, de repente ele caísse, ele se machucasse, ele tropeçasse. Porque quando você está com seus olhos fechados, você não consegue saber de onde vem o som. E aquele cego, ele não levantou, porque ele não podia ver, mas ele podia clamar. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Eu não sei se de repente os seus olhos estão fechados e você só consegue clamar por uma saída. De repente todas as portas já estão fechadas e você só consegue clamar por uma saída. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está passando neste lugar. Jesus, ele não só está passeando neste lugar, como ele está aqui para ouvir o teu clamor, a tua voz. A palavra de Deus diz que Jesus perguntou àquele homem: o que tu queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ver. E aquele homem estava há muito tempo, há tanto tempo ali mendigando, cego. E no momento que ele vê, a palavra de Deus diz que Jesus vai para ele: você está curado, vai. Mas aquele homem não foi. Ele seguiu a Jesus. Ele podia ter corrido atrás do prejuízo, ele podia ter ido trabalhar mais, conquistar tudo aquilo que ele não pôde conquistar. Mas ele sabia que a gratidão que ele tinha pelo Senhor faria ele ganhar muito mais do que ele já tinha perdido. Rabaxubinácia, eu não sei o que você já perdeu na sua vida. Aquilo que de repente você teve um dia e agora você não tem mais. Remanchubinácia. Mas Deus está dizendo para você agora que Ele está passando neste lugar. E que seja cura, seja bênção financeira, seja bênção espiritual. Remanchubinácia. Ele está passando aqui porque Ele é um Deus de milagres. Ei, não fique preso a essa capa. Não fique preso às esmolas que você tem ganhado, porque o Filho de Deus está passando aqui. Jesus, aquele que um dia morreu na cruz por mim e por você. Ramachubinácia. Ele está passando aqui nesta noite, neste momento. Ele está aí tocando no teu coração, na tua mente. De repente você entrou neste lugar frio, achando que seria mais um culto da família. Ei, Deus não te trouxe aqui à toa. Para todas as coisas que Deus faz, há um porquê. Então não feche a tua boca em meio às dificuldades, em meio ao deserto. Clame, 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 Rabaxubinácia, porque o Rei dos Reis está neste lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, clame. Não deixe a gratidão fugir do teu coração. Ele precisa e quer ver a gratidão. Aleluia. A segunda coisa que Deus, ele quer ver em meu coração, em meio ao deserto, é a confiança nele. É a minha fé está nele. A Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 30. Eu até trouxe, pedi a Elisângela que arrumasse uma imagem, porque às vezes nós lemos o nome na Bíblia e não entendemos o que é. Gênesis capítulo 30, com a narrativa dizendo sobre uma mulher chamada Raquel. Uma mulher qual que não tinha filho. Era casada, mas não tinha filho. A irmã dela, que era casada com o mesmo esposo dela, já tinha tido 4.
e ela ainda não tinha tido nenhum. E ela inicia o capítulo 30 dizendo: olha, dai-me filho, senão eu morro. Tamanho desespero, esterilidade daquela mulher. Ela falou: Jacó, ou você me dá filhos, ou eu vou morrer. E segue. O capítulo 30 segue contando uma história. A partir do verso 14, a história que estava no começo volta à tona. A Bíblia fala que Rúben vem vindo do campo, da cega do trigo, e ele acha lá no meio do campo uma planta chamada mandrágora. Quando Raquel vê aquela planta na mão de Rúben, ela diz: dá para mim, Rúben, dá para mim essa planta. E Lia, vendo aquela situação, esta é a planta, mandrágora. Lia, vendo aquela situação, ela diz assim: não, já não basta você ter me roubado o marido, agora você quer as mandrágoras que meu filho tem trazido para mim? De forma alguma. E aí a Raquel faz uma coisa que nós não podemos fazer. Ela diz: olha, Lia, vamos fazer um acordo. Eu te alugo o meu marido, para que em troca disso você me dê estas mandrágoras. Eu te dou o bem que eu amo, em troca disso você me dê estas mandrágoras. Mas por que ela queria as mandrágoras? A história diz que os povos antigos, eles acreditavam que esta planta, ela tinha um poder de fertilidade. A mulher que tomasse o chá, cadê a raiz, por favor? A mulher que tomasse o chá, a raiz, a próxima, por favor. A mulher que tomasse o chá daquela raiz, se fosse estéril, a sua madre era aberta. Raquel deixou de confiar num Deus todo-poderoso para confiar naquilo dali. Porque aquilo dali tem um símbolo de um corpo humano. Parece um corpo, se não olhar, vão ver um corpo, uma cabeça, os troncos, vão ver a cabeça, os membros, o tronco, vai ver que é um corpo. Eles acreditavam que aquilo dali servia de fertilidade. Ei, meu amigo, não sei se você conseguiu entender ainda o que Deus está falando conosco essa noite. Não troque aquilo que Deus te deu por mandrágoras. Está no deserto e está querendo trocar. Senhor, está demorando. Vem cá, vou negociar aqui, vou dar o meu jeitinho. Deus, Ele não precisa de jeitinho. Ele se apresenta a Jacó e diz: Jacó, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ei, deixa essas mandrágoras lá. O caule era a fertilidade, e a parte da flor, aquela primeira figura que nós vimos, eles acreditavam que quem comia daquelas flores ali tinha sorte no amor. Está com azar no amor? Vem cá, dá essa mandrágora para cá. Para isso que Lia queria, porque ela queria o amor de Jacó, que Jacó tinha por Raquel. Lia queria, e Raquel, sabe o que ela fez? Toma, Lia, eu dou para você, pode deitar com ele essa noite, eu te alugo ele, em troca disso, dá para cá. Gênesis 30 diz: Lia teve mais um filho, o quinto, Raquel nada. Teve o sexto, e Raquel nada. Teve o sétimo, e Raquel nada. Depois disso, lá no verso 21, a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Deixa eu dizer o que o Espírito de Deus ministra ao meu coração. Todas as vezes que eu tento ajudar a Deus, demora mais a bênção chegar. Senhor, não está conseguindo, deixa eu dar uma ajudinha aqui, deixa eu me negociar. Ei, não se meta naquilo que Deus não te chamou. Deus, Ele não precisa da minha intervenção. Sou eu que preciso da intervenção dEle. Deus, Ele me colocou. Deus, Ele colocou Raquel naquele estado de esterilidade, naquele terreno de improdutividade, porque Ele queria ver no coração de Raquel a confiança que Ana teve. Ana orou tanto tempo por um filho,
Mas em momento nenhum nós vamos ver a Ana tentando ajudar a Deus. A ajuda que ela dava a Deus era: Senhor, me ajuda, abre a minha ventre. Olha aí, olha, abre minha madre. Olha aí, ela está zombando de mim, está caçoando de mim. Sempre orando, sempre buscando. Deus, Ele está olhando lá de cima. E Ele quer ver no meu e no seu coração confiança. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Paulo diz que Ele é fiel para guardar os meus tesouros até aquele dia. E Jó diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que minha carne seja consumida, ainda que eu venha morrer, mas nos meus ossos eu verei a Deus. Confia no Senhor, confia. Deus, Ele precisa ver gratidão e confiança. Como eu já tinha falado para os irmãos, existe uma coisa que há no coração do ser humano que não tem para onde você correr. E isso se chama lembrança. De repente, as lembranças que você tem no seu coração não são lembranças boas. Lembranças da sua infância, lembranças da sua vida, de tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. Mas existem coisas boas que eu tenho certeza que estão guardadas no seu coração. E em algum momento em que você passar pelo deserto, você vai lembrar: mas o Senhor já fez isso por mim. Acredite, querido, que nada de ruim que você já passou na sua vida é maior do que uma coisa que Deus tenha feito por você. Nada vai substituir, nada, nenhuma derrota, nem aquilo que Deus deixou de falar com você, ou de porque a Kézia pregou aqui na quinta-feira e ela disse: Deus não deixa de te responder. Seja sim, seja não, seja espera, Ele vai te responder. De repente você já recebeu 1, 2, 3 não de Deus, mas acredite que o sim que você recebeu de Deus é maior do que tudo aquilo que de repente você acha que perdeu e não perdeu, porque Deus é que conhece todas as coisas. Nós já falamos de 2 coisas que são essenciais e que Deus quer ver no nosso coração. A primeira é a gratidão, porque se você perde a gratidão, você para de adorar. E a terceira coisa que nós vamos ver agora é a adoração. Eu sei que é muito difícil, irmãos, em meio ao deserto, em meio às lutas, em meio a tudo aquilo que a gente está passando, nós pararmos e falarmos: Deus, eu te adoro. Mas existe um homem que, se a gente for colocar tudo que esse homem passou na vida dele, de repente a gente vai pensar: tudo que eu passei não se compara ao que Jó passou. Diz a palavra de Deus no começo do livro de Jó que Jó era um homem reto e íntegro a Deus. Diz a palavra de Deus que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então eu posso imaginar que um homem íntegro, reto diante de Deus, rico, com os filhos que tinha, com a família que tinha, de repente Jó não precisava de mais nada. A única coisa que Jó precisava fazer agora era adorar e agradecer a Deus. E diz a palavra de Deus que Satanás se apresenta ao Senhor com os seus anjos e pede para tentar Jó, para provar Jó. E aí eu começo a aprender que Deus não permitiu que Satanás fizesse tudo o que fez com Jó para saber se Jó era fiel ou não. Não. Deus não permitiu que isso acontecesse para saber se Jó era fiel. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para provar que Jó era fiel. Deus conhecia o coração de Jó. Jó tinha tudo o que tinha, mas Deus conhecia o coração de Jó. E Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse porque Ele já sabia como era o coração de Jó. E aí eu começo a entender que quando Jó começa a perder as suas coisas, aquilo que ele tinha, Satanás não começou a destruir tudo de uma hora para outra, não. Foi em sequência, mas foi em etapas. E a primeira coisa que Satanás toca na vida de Jó
é nas finanças. A primeira notícia que Jó recebe é que os seus bois e suas cabras estavam pastando. E de repente, veio alguém, saqueou e levou tudo que ele tinha. E o que não conseguiram levar, veio um fogo e consumiu tudo. Jó, ele não teve tempo de pensar sequer que ele já tinha perdido as suas finanças. Que ele agora não era mais o homem mais rico do Oriente. De repente você, agora nesse momento, está passando por uma crise financeira. Algo que você não esperava passar. Mas ei, Deus quer saber se você é fiel. Deus conhecia o coração de Jó, mas e o seu coração? Como é que está o seu coração nessa noite? De repente você está perdendo as coisas por etapas. Mas Jó perdeu tudo de uma vez. Quando um nem acabou de falar, o outro já chegou e falou: olha, os seus filhos estavam jantando e de repente veio um fogo, um vento que destruiu tudo. E Jó mal acabou de pensar, quando ele viu, seu corpo já estava cheio de chagas. Diz a palavra do Senhor que o hálito dele era insuportável à sua mulher. Que a 30 metros de distância as pessoas já podiam sentir o cheiro das feridas de Jó. Mas a palavra do Senhor também diz, em Jó capítulo 1, verso 21, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você perdeu na sua vida, o que você pensa que vai perder, mas uma coisa eu sei, e que está no coração de todo ser humano, são as lembranças. E você vai se lembrar que um dia, Deus fez por você. E agora, o que você tem que fazer? Seja grato. Adore ao Senhor. Não se esqueça daquilo que um dia Ele fez por você. Quando a gente lê a palavra, a passagem de Deuteronômio, que Moisés começa a falar para aquele povo: lembra-se de quando vocês andaram, os seus pés não incharam. De repente você está caminhando há tanto tempo. De repente você pode parar agora. Olha para os teus pés. Vê se os teus pés estão inchados. Vê se as tuas mãos estão calejadas de tanto lutar. Porque o Senhor tem te guardado. O Senhor tem guardado a tua família. Olha para os teus joelhos. Há quanto tempo você tem orado pela conversão do seu marido? Há quanto tempo você tem orado pela cura do teu filho, pela volta do teu filho para casa? Ei, não desista. Jó perdeu tudo de uma vez. Dá para entender o que é você perder tudo de uma vez? De uma hora para outra, Jó era pobre. De uma hora para outra, Jó não tinha filhos. De uma hora para outra, Jó estava cheio de doenças e de chagas. De repente o teu problema hoje, nessa noite, é um só. E você vai parar para pensar que, é mais fácil Deus curar um problema e resolver um problema na tua vida do que resolver tudo aquilo que Jó estava passando. E a tua fé se abala, você se enfraquece, porque você fica pensando que o teu problema é maior do que o de todo mundo, que você está sofrendo mais do que todo mundo. Olha para trás e lembra daquilo que Deus fez na sua vida. Olha para trás e lembra das promessas que Deus fez na tua vida. O Senhor está aqui nessa noite e Ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Algo além do natural, algo além de um milagre. Ei, Deus está aqui nessa noite porque Ele marcou o encontro contigo. Você não veio se encontrar comigo, você não veio se encontrar com o pastor, você não veio se encontrar com o dirigente do culto. Você veio aqui nessa noite para se encontrar com aquele que é o dono do milagre. Ei, não pare de adorar ao Senhor. Não pare de adorar ao Senhor, porque Jó não deixou de adorar ao Senhor por aquilo que ele estava passando. Rabachubnácia. Existem corações tristes aqui nessa noite. Ramantubnácia. E Deus está indo ao teu encontro agora. Oh, Remantubnácia, Rabassúbia. Existem corações duvidosos quanto ao amor de Deus. Ramachubnácia. Você já ouviu muita coisa. Oh, Remantubnácia. Mas você não procurou. Você não procurou aquele que tem as palavras de vida eterna. Rabassubnai. Deus está dizendo: volta. Volta, Ramantubnácia. Volta e lembra daquilo
o que eu fiz por você. Remante ubinácia, rabassubinai, você tá aí. Remante ubinácia, rabachúbia. Deus está falando contigo. Ramassúbia, não se preocupe. Ramante ubinai, calabassubinai, edecante ubinácia. Não se pergunte, será se sou eu? Rabachúbias. Deus está tocando no teu coração aí. É você, Rabachubinai. Ouça a voz de Deus. Teramantubnácia. Ela é uma voz inconfundível. Ramantubinai. Ridecantubnácia. Ouça a voz de Deus. Rabachubinai. Oh, aleluias. Jó está passando por aquele problema e ouve a sua mulher falar sobre o seu Deus. Rabachubinai, não deixe, Rabachubnácia, que falem do teu Deus. Rabachubinai, não deixam que desfaleçam a tua fé naquele que te formou. Remantubnácia, Rabachúbias, porque falas como uma louca, disse aquele homem. Ramantubnácia, Rabachúbia. Ele era carne da sua carne, ele era osso dos seus ossos, mas o seu Deus era maior. Rabachubnácia, o teu Deus é maior que o teu problema. Rabachúbia, o teu Deus é maior do que o que você está enfrentando dentro da tua casa. Rabachubnácia, o teu Deus é maior que a tua conta vazia, o teu Deus é maior que a tua dispensa vazia, o teu Deus é maior que as feridas que você tem no seu corpo, o teu Deus é maior que as feridas que você tem na sua alma. Rabachubnácia, Ele é maior, Ele é maior. Adora o Senhor, não fique parado me olhando para o irmão que está do teu lado. Rabachubnácia, porque o nosso Deus é maior. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Shemená, Shumerrená, Shinamá. Aleluia. Não deixe o deserto roubar a sua adoração. Não permita que ele venha roubar a sua gratidão, a sua confiança, a sua adoração. Porque é uma quarta coisa que o deserto está querendo te roubar, mas Deus, Ele quer ver isso frutificar. É o seu chamado. O deserto, ele não pode roubar e ele não pode matar o meu chamado. Mateus capítulo 3 retrata a história de um homem chamado João Batista. A Bíblia fala que esse homem ele vivia no deserto. A Bíblia fala que ele se vestia de pele de camelos e se colocava um cinto de couro. E a Bíblia fala que o alimento desse homem era gafanhoto, mel silvestre. Este homem, João Batista, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Mas por que a Bíblia ela se prende a isso daí? A dar este detalhe de alguém vestido de pele de camelos, usando um cinto de couro, e fala da alimentação desse homem. É porque é uma quarta coisa. Quando estamos no deserto, às vezes nós estamos vivendo esses extremos. No deserto, de dia o calor é intenso, e à noite o frio também é intenso. No deserto, ora você está com muita sede,
E ora você, de repente, não tem sede porque você bebeu muita água e acabou com todo o seu reservatório. Então Deus ele está dizendo, olha, existia um homem e que ele comia gafanhoto. Há uma divergência entre os estudiosos, diz que o gafanhoto que a Bíblia fala era um vegetal. Mas se formos estudar em escritores crentes, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, vamos ver que esse gafanhoto está liberado. Está lá em Levítico, a liberação para se comer desse gafanhoto. E é um alimento até hoje. Eles comem esse gafanhoto. Pode tirar, por favor, para não assustar mais o pessoal. Ninguém vai querer lanchar hoje à noite. Deixa eu te falar qual era o sabor desse gafanhoto. Esse gafanhoto, a Bíblia, não, mas a história diz que é amargo. Amargo por demais o gosto, o sabor desse gafanhoto. Como é que está o seu paladar nesta noite? Como é que está o paladar da sua família? Está amargo? Ou de repente você está no outro ponto, no outro lado da ponte, no lado comendo mel silvestre, que é algo doce demais. João Batista, ele estava vivendo os extremos: o calor, a extremidade do frio, a extremidade da amargura e a extremidade da doçura. Eu não sei como entrou o seu coração aqui esta noite, qual lado da ponte você está, mas aprenda com João Batista, que a Bíblia dizia que apesar disso tudo, ele pregava no deserto. Apesar disso tudo, ele era profeta. E eu aprendi essa semana uma coisa que eu falei, Jesus, é tremendo. A diferença entre sacerdote e profeta, a diferença do trabalho, da função deles. Os sacerdotes na época do Antigo Testamento, a função dele era levar o povo até Deus, as coisas do povo. Se o povo pecava, era o sacerdote que era o responsável de ir lá e fazer a intercessão perante Deus. Mas de contrapartida, o profeta, ele era responsável de levar Deus até o povo. O momento está amargo, está doce, está calor, está frio, não importa. O importante é que Deus quer como profeta. O pastor ele tem falado muito ultimamente que a igreja de hoje não precisa de pregadores. A igreja de hoje ela precisa de profetas. E eu estou entendendo, eu estou começando a entender, porque o profeta ele representa Deus. Deus ele não precisa de estrelas por aí, ele precisa de representantes do reino dele. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com tantos homens do Antigo Testamento. E assim era com João Batista. Era um homem que estava preocupado em representar a Deus, representar as questões do reino, representar os interesses do reino. Ainda que para isso ele tinha que passar por amargo, ainda que para isso ele tinha que passar pelo doce, ainda que para isso ele tinha que passar pelo calor, pelo frio, mas não importava. Ele dizia: eu sou profeta, eu fui chamado para ser profeta, eu fui projetado para ser profeta, eu fui escolhido para ser profeta. Já parou para pensar? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Já parou para pensar tantos espermatozoides que saíram? Mais de 200 milhões. E Deus escolheu eu e você. Poderia estar outro aqui, mano. Poderia ser outro. De repente, minha mãe poderia ter casado com outro. Eu poderia estar em outro lugar. Mas Deus me escolheu para estar aqui. E se Ele me plantou aqui, não foi por um acaso. Se Ele permite que eu entre num deserto, não é por um acaso. Se de repente eu estou vivendo um lado da minha vida onde tudo está indo bem, estou comendo um mel silvestre, tudo está indo de vento em popa, não é por um acaso. Eu preciso profetizar, eu preciso fazer aquilo para que eu fui chamado.
Porque Jesus, ele disse para os discípulos, olha, não foi você que escolheu mim, mas eu que escolhi as vós. E vos nomeei, e vos enviei para que vades e dê frutos, e o seu fruto permaneça. João, ele não estava ali por um acaso. Ele estava no deserto, endireitando e preparando e trazendo ao povo ao arrependimento. Sai daqui desta noite com a sua consciência bem fixado nas tábuas do teu coração. Deus não te fez por um acaso. Você não é a obra de um acaso. Não foi um descuido do seu pai e da sua mãe. Você não veio aqui hoje porque de repente não tinha outro lugar para ir. Você não é membro desta igreja por um acaso. Você não está passando por tudo bem na tua vida por um acaso. De repente tudo não está ruim na tua vida, não é por um acaso. Deus tem um propósito, e o propósito é revelar aquilo que está no seu coração. Não perca a sua gratidão, porque se formos analisar, tudo é uma sequência. Quando eu perco a gratidão a Deus, eu deixo de crer que Ele pode fazer. Quando eu deixo de crer, automaticamente eu paro de adorar. E eu parando de adorar, eu abandono o meu chamado. Deus te chamou. De repente não para pregar, de repente não para cantar, mas te chamou para ser servo dele. O maior privilégio que nós podemos ter, é o maior chamado que a igreja tem, é de noiva dele, pessoa que ele escolheu. Ele morreu não foi só por mim, não foi só por ela, não foi só pelo ministério, ele morreu por todos nós. Não deixe de confiar nele. De repente você entrou por aqui essa noite com o coração turbado, dizendo que não dá mais para confiar. Está aquela vozinha dizendo, não adianta. O que adiantou você confiar? O que adiantou esse tempo todo perdido? Repreenda essa voz no nome de Jesus. Repreenda ela em nome de Jesus e confie no seu Deus. Bruno, por favor. Evelyn, vamos estar de pé. Vamos estar adorando, confiando no Deus que fez as promessas, confiando no Deus que pode todas as coisas. Dê a mão quem está do seu lado. Dê a mão, sendo família, sendo da família ou não. Se apega a pessoa que está ao seu lado. Se quiser orar por ela, ore por ela, porque você não sabe foi a semana, como é que tem sido os dias, os meses, os anos. De repente, se ela está vivendo de tudo de bom, olhe para que Deus dê graça. Mas se está de tudo ruim, olhe para que a graça de Deus também superabunde. Ore por ele, enquanto Bruno e Evelyn vão estar adorando. Confia em Deus. Aleluia. Aleluia.
tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. e se chorar, Se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás, Senhor. Eu confio em Quantos confiam no Senhor nessa noite? Aleluia. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Confia nele, igreja. Oh, Pai, eu confiarei. Pai, confiarei. Pai, eu confiarei. Em meio às dificuldades, em meio às provas, eu confiarei. Aleluia, confio no Senhor.